Bom dia, meus alunos, bem-vindo. Mais uma aula do nosso Instituto Teológico Cristo, Nossa Vitória. Meus amados, hoje nós vamos para a primeira aula do nosso segundo tema dentro do primeiro módulo, tá bom? Nosso primeiro tema do primeiro módulo foi Educação Cristã. Agora nós vamos ver a hamartiologia, a doutrina do pecado. A hamartiologia é uma palavra grega composta de dois vocábulos, né? Hamartia mais logia. Então, pecado, né? E logia, estudo. Nós estudamos aqui nessa matéria a aprovação e a queda do homem, né? A tentação e a queda do homem. A liberdade do homem, ela incluía necessariamente o poder de escolha ou recusar o bem e o mal. Tem havido dúvidas quanto ao homem ter escolhido o mal, sabendo que era mal, mas não pode haver dúvida que o homem pudesse tomar o mal pelo bem. Ele não era infalível e, portanto, estava sujeito a pecado. A provação através da qual Deus provou os nossos primeiros pais não tinha como propósito tentá-lo e induzi-lo inevitavelmente à queda. Ele tinha a finalidade didática, que é, em suma, visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto para se tornar coparticipante das realizações de Deus aqui na Terra. Nós queremos lembrar que, não obstante imperfeito quando comparado com a absoluta perfeição de Deus, o homem não estava predestinado à queda e à destruição. Ele caiu como resultado da escolha que fez em desobediência à orientação divina. A queda não foi a única saída. Ele poderia ter obedecido a Deus e assim ser confirmado em obediência, mas não o fez, e de sorte que, quando de livre e espontânea vontade, comeu o fruto proibido, descobriu que Deus não era cúmplice do pecado do homem. Nessa lição você também estudará sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a degradação do homem e os resultados da mesma, conforme registrado, irmãos, em Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo também de número 3. A árvore do conhecimento. Também vamos olhar aqui sobre o significado da provação do homem. Vamos observar aqui a degradação do homem, a consequência da queda do homem e outras consequências por intermédio dessa queda, que aconteceram outros problemas ainda que envolveram a humanidade como um todo, né? Até mesmo o planeta. Mas nesta lição nós temos como objetivo, concluído o estudo desta lição, você vai estar apto também a comentar sobre que popularmente se crê ter sido a árvore do conhecimento do bem e do mal, e explicar o significado da provação do homem. Você vai estar apto também a saber citar os passos da degradação do homem e mencionar 4 das primeiras consequências da queda do homem. Então vamos para o nosso primeiro passo, que é estudar aqui a árvore do conhecimento.
Muita fantasia tem surgido nesse aspecto de mencionar que a mente de leitores ávidos por conhecimento, eles naturalmente leem as escrituras e principalmente quando lê sobre os assuntos que diz respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre que as pessoas fazem essa leitura, estudam esse tema, eles apresentam algumas dúvidas ou uma falta de entendimento mais completo, né? Mais coerente. Deixa eu só levantar isso aqui um pouquinho, irmãos. Está muito... É isto. Ok. Ok. Então vamos para o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 9, do 16 ao 17. Do solo fez Deus brotar toda a sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do bem e do mal. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos observar aqui o que essa árvore de fato não era. Existem várias teorias sobre o que tinha sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que tipo de árvore era essa? A linguagem referente a ela deve ser aplicada de forma literal ou figurada. O assunto analisado à luz das Escrituras não apresenta nenhum problema de interpretação. Uma das opiniões mais comuns quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, opinião aceita por a maioria dos crentes sinceros, é que a linguagem aplicada à mesma é de forma figurada e trata de Deus proibindo o relacionamento marital entre Adão e Eva. Daí surgiu a crença popular de que o pecado do primeiro casal foi o relacionamento sexual. Essa crença é espúria e não tem apoio bíblico, pois quando lemos na Bíblia, é que antes de Eva dar ouvido a Satanás e Adão deixar iludir por sua mulher, Deus já havia estabelecido o relacionamento marital e sexual entre ambos, como complementa aqui o ativo e com meio de procriação. Gênesis capítulo 1 e o versículo 27 e 28. Assim está escrito: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, Deus o criou, mulher e homem, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Portanto, mesmo antes do pecado, Adão e Eva já havia um relacionamento sexual garantido por Deus entre ambos, o meio estabelecido por Deus para fecundidade e procriação. À luz do capítulo 3 de Gênesis, Eva estava só quando foi abordada pela serpente e levada a comer o fruto que Deus proibira. Só depois de ter sido persuadido pela esposa é que Adão comeu o mesmo fruto. Esta é a mais uma prova de que a razão da queda de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Tá certo? Agora vamos olhar aqui o que essa árvore de fato era. Nós vimos o que ela não era. Agora nós vamos olhar o que ela de fato
Era. Pelo silêncio que a Bíblia faz a respeito de que tipo de árvore do conhecimento do bem e do mal, evidencia a importância que suas características têm no contexto geral das Escrituras. Particularmente, nós dizemos que essa árvore tanto pode ter sido uma macieira, pereira, uma mangueira ou um abacateiro. Conhecer o tipo desta árvore talvez seja tão importante, talvez seja sem importância quanto a saber se a espada usada por Pedro para cortar a orelha do sumo sacerdote, de Malco, o servo do sumo sacerdote, tinha um ou dois gumes. Quer dizer, sem importância alguma, né? Então vamos lá. O ensino que o texto bíblico relaciona com a árvore do conhecimento do bem e do mal é que ela representa, é aquilo que ela representava. Aquilo pelo qual provamos nossos filhos não precisa ser absolutamente mal. Podemos provar a capacidade de obediência de nossos filhos proibindo-os de tocar na fatia de queijo, mexer no armário, ou no doce, ou no creme da geladeira. Como dissemos, não é necessário que aquilo no que provamos os nossos filhos seja absolutamente mal. O que é importante é a prova a qual o submetemos. Assim sendo, o problema não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim, não era a árvore em si, mas saber até que ponto o homem era capaz de manter a obediência à extorsão do Criador. Pois bem, o significado da provação do homem, nós vamos ver aqui, né, que isto trazia. Ajuda em quê? Qual era o significado? Nós mostramos na lição anterior que o homem, não obstante tudo, tem sido formado em si, um ser imortal, imagem e semelhança de Deus, não foi dotado de perfeição absoluta. Evidentemente, ele teria feito a si mesmo, o que seria um absurdo, né? Não é. Esse raciocínio não se sustenta. A realidade da provação do homem. Vamos para Gênesis, capítulo de número 2, os versículos de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a orientação de Deus para o casal ali no Éden. O homem foi dotado de uma perfeição especial, particular, condicionada à sua própria capacidade limitada, capacidade e limitação, contudo sujeito à progressão, isto é, ao desenvolvimento. Assim sendo, a provação imposta por Deus ao homem no Éden tinha um propósito específico dentro do plano geral de Deus, que era o de fazê-lo maduro e apto para receber maiores revelações de Deus. Agora vamos ver como que o homem foi submetido a um teste, né? A demonstração de Deus no sentido que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 2,17, não tinha propósito simplesmente proibitivo, visava sobretudo testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Nenhuma autoridade de bom senso estabeleceria leis, tendo em mente que elas seriam quebradas.
mas sim obedecidas, contribuindo dessa forma para o progresso comum da sociedade que governa. Se no mundo dos eletrodomésticos nenhum utilitário vai ao mercado antes de testado por técnicos competentes, não poderia acontecer por menos com o homem, obra-prima e coroa da criação de Deus. Agora a pergunta: Deus sabia que o homem haveria de pecar? Evidentemente, Deus sabia que o homem haveria de pecar, pois ele é onisciente. Porém, isto não é a mesma coisa que dizer que o homem foi abandonado ao pecado por Deus, ou que Deus tenha sido artífice da queda do homem. O pecado já existia antes mesmo da queda, e quando o homem o abraçou, não fez como se essa fosse a única opção que tinha. Pecar ou não pecar? Era uma escolha do homem. Por que Deus criou o homem com a capacidade de pecar? Já pensou nessa pergunta? Vamos então tentar respondê-la. A pergunta por que Deus fez o homem com a capacidade de pecar, responde o Dr. Henry Haley. Podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? A liberdade é um dom de Deus, ao homem. Liberdade de pensar, de escolher, liberdade de consciência, ainda mesmo que o homem use essa liberdade para rejeitar e desobedecer a Deus. Em certo desastre de trem, o maquinista que podia ter poupado sua vida pulando fora, não se arredou do seu posto. Salvou desse modo os passageiros, mas perdeu a vida. Os passageiros erigiram um monumento não ao trem, mas ao maquinista que o voluntariamente escolheu dar a vida para salvar os passageiros. Que virtude haverá em obedecer a Deus se em nossa natureza não houver nenhuma inclinação para agir de outro modo? Porém, se de nossa própria vontade e contra o impulso firme de nossa natureza obedecemos a Deus, nisso há caráter. Essas palavras estão escritas no manual bíblico do Dr. Henry. Vamos observar aqui o período da provação do homem. Pela ausência do fator tempo no relato da provação do homem, no princípio, nós podemos dizer simplesmente que tal provação deu-se no período que vai desde a criação de Eva até a queda. É certo que simplesmente isto não satisfaz a muitos, mas os próprios estudiosos das dispensações, quando têm de tratar dessa parte da história, no que se refere ao tempo, deixam aí um grande ponto de interrogação. Agora vamos para a degradação moral, e aqui encerramos a nossa primeira aula, né? A nossa primeira parte da nossa apostila. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Ainda não. Ainda tem mais uma pequena parte aqui, né? A nossa conclusão. Vamos ver a degradação do homem. A queda do homem foi, sem dúvida, o mais negro capítulo da história da humanidade. Veja como a Bíblia registra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim do Éden? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer todo fruto da árvore do jardim,
Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí disse então a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que derem comerdes, seus olhos se abrirão e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu do fruto também. Uma desobediência por completo, né? Que não levou em consideração a ordem do Criador para não comer. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Conclusão. Lendo os primeiros 7 versículos do capítulo 3 do livro de Gênesis, principalmente o versículo de número 6, e comparando com o versículo de número 16 do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo São João, vemos que o pecado original de Adão e Eva tem se constituído padrão do pecado do homem no decorrer dos milênios, conforme Gênesis capítulo 3, verso 6. Diz que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, João 2,16. E agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, 1 João 2,16. Desejável para dar entendimento, soberba da vida, 1 João 2,16. Deixa eu só abrir a porta aqui para... Lendo os primeiros 7 versículos, então, nós entendemos que tem uma coerência entre o capítulo de número 3 e o livro de João, né? Capítulo 2, versículo 16, e 1 João 2,16 e 1 João 2,16 também. Adão e Eva agora conheciam o bem e o mal, mas que diferença isso fazia se a desobediência os condicionava a fazer só o mal? O homem tem sempre diante de si 2 caminhos a escolher: o bem e o mal. Tem sempre 2 vontades, a própria e a de Deus. Adão escolheu a vontade própria em vez de escolher a de Deus. Fez uma escolha egoísta em vez de escolher a altruísta. Escolheu a morte em vez de escolher a vida. Tudo quanto lhe aconteceu a ele próprio e à raça são consequências justíssimas da decisão que tomou no Éden. Nenhum homem pode escolher o princípio do egoísmo e queixar-se quando ela aproximar-se. Não pode escolher o caminho da perdição e queixar-se quando ela se aproximar. Não pode escolher o caminho, não pode chegar ao céu, não pode escolher o caminho da perdição e queixar-se por não chegar ao céu. Uma vez compreendida a decisão tomada por Adão, quando foi tentado, a pena torna-se perfeitamente aplicável. E estas são as consequências que influenciou não só a natureza humana, mas o habitat humano também,
toda a natureza sofreu como consequência da origem do pecado, estabelecida pela decisão simplista e egocêntrica, egoística do homem. Aqui nós paramos nossa aula e vamos continuar na próxima aula, a segunda aula desse segundo tema, que é a martiologia, ainda do primeiro módulo. Que Deus abençoe a todos em Cristo. Amém?